Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema sinistro. Vamos falar sobre a morte. Você já pensou nisso? Eu não gostaria de falar agora esse horário, né? Mas a verdade é que todos nós, incluindo você que está aí me assistindo agora, nesse momento, não quero deixar você deprimido, mas todos nós vamos morrer. Isso é um fato. Nós não vamos sobreviver. Vamos durar um pouco mais, um pouco menos, mas realmente vai chegar uma hora em que nós vamos lá para baixo da terra, ou vamos ter um choque com um carro violento, né? Vamos virar aquele pastiche de tomate na estrada, ou simplesmente vamos ter um infarto, ou vamos ter um câncer grave, vamos para o hospital, ficar dias, ninguém vai querer saber de nós, algumas pessoas vão visitar, vão falar como a gente era legal e tal, e vamos morrer. O que vem depois depende da nossa fé, da nossa crença, etc. Mas o fato é que nós iremos morrer. Bom, o que isso tem a ver na filosofia? Tudo. Vamos lembrar que a filosofia, de alguma forma, ela é, como dizia já o Cícero, aquele nosso filósofo romano, uma preparação para a morte. Na verdade, o Platão que disse isso, né? O Cícero disse uma coisa parecida com isso, que a vida é também um tipo de modo de se pensar a morte. E, de fato, nós temos que nos preparar para a morte. Quando nós começamos a ficar um pouco mais velho, mais ou menos na idade que a gente está, a gente já começa a pensar, por exemplo, puxa, eu tenho que fazer exercícios físicos, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que envelhecer melhor, porque eu quero ter uma morte mais saudável, mais tranquila, mais serena, não quero dar trabalho para os outros. Então, gente, por que a gente está falando disso aqui? Porque a morte, pensar sobre a morte, refletir sobre a morte, é uma forma de você refletir também sobre a vida, sobre as decisões que você toma na vida, sobre as escolhas que você faz, sobre como você vê o outro, como você vê a si mesmo e que tipo de coisas você valoriza ou não. Às vezes coisas pequenas, coisas que a gente não dá valor, se tornam substanciais quando nós passamos por experiências próximas da morte. Seja uma doença terminal, que a gente acha que vai morrer, mas não morre, faz um tratamento e sobrevive, seja uma crise epilética, daquelas bem bravas, onde você parece que sente a sensação de que morreu, de que está em outro plano e de repente você retorna. Enfim, algum evento traumático que você tem a sensação de que vai perder a vida e quando você retorna, entre aspas, você percebe que coisas que você não dava valor passam a ser significativas. Relações com determinadas pessoas e outras coisas que você valorizava demais nem tem tanta importância assim. Bens materiais, às vezes uma implicação que você tinha com uma pessoa e que depois você fala, puxa, até que aquilo não era nada tão sério, não era nada tão grave. Então pensar sobre a morte não é necessariamente uma coisa ruim, não é uma reflexão taciturna, terrorizante, gótica. Não, ela pode ser uma coisa, ela pode ser uma reflexão extremamente positiva, porque ela faz com que a gente enxergue a vida de uma outra forma. E pensar sobre a morte também pode nos levar a pensar sobre questões políticas, inclusive. A respeito disso, eu tenho uma indicação de um livro muito bom para falar sobre a morte de uma forma interessante, crítica, politizada e, ao mesmo tempo, filosófica. É o livro do meu autor predileto, um dos meus autores prediletos, que é o José Saramago. Tem um livro muito, muito, muito bom que se chama Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte. O que ele fala nesse livro aqui? Cara, é uma história muito interessante, não vou dar spoiler não, mas ele diz o seguinte, imagine, ele vai falar de uma cidade ou um país na verdade, onde de repente as pessoas não morrem mais. Olha que beleza, não é legal isso? Não morrem mais, as pessoas não morrem. De repente o cara estava ali no hospital quase morrendo, não morre. O outro teve um acidente de moto, se arrebentou todo e tal, não morre. E aí, no começo, tudo parece muito legal, olha que bacana, as pessoas não morreram. E o livro vai problematizando essa questão até que você percebe que a morte ela tem uma função social muito importante
e também uma função política. E aí que o livro vai ficando mais interessante, daqui eu não vou falar mais, apenas que vale a pena a reflexão. As intermitências da morte. As intermitências, no caso, seriam, digamos, as crises existenciais da morte, os dramas pessoais da morte, porque a morte é um personagem do livro, é uma personagem do livro. A morte ela vai decidir um belo dia que não vai mais matar, não vai mais trabalhar, ela está cansada do ofício dela, essa coisa de ficar indo lá atrás dos outros, e ninguém dá valor, ninguém gosta dela, então ela resolve fazer uma espécie de greve. Não vou mais trabalhar. E o livro é muito, muito bacana, como quase todos os livros que o José Saramago escreve, pelo menos todos os livros que eu li, eu gostei bastante, e esse não é diferente. Então vale a pena vocês darem uma olhada, As Intermitências da Morte. E vale a pena refletir sempre, pensar sobre a finitude. Nós somos seres finitos, nós somos a única matéria que a gente conhece aí no globo terrestre que reflete, que pensa sobre o fato de que vai morrer. Nós sabemos de antemão que nós teremos um fim. Eu gravei um vídeo aí falando sobre a alma, sobre a noção de alma, criada por Platão, de psique, de sobrevivência em outro plano, etc. Mas o fato é que a gente precisa refletir sobre a nossa finitude, porque é só pensando sobre a morte que a gente pode valorizar a vida, valorizar as pessoas, valorizar mesmo aquilo que nós chamamos de certo e errado, de ética, de moral, enfim. Tudo isso está envolvido também com essa noção de finitude, de morte. Então a morte ela é chave, ela é, digamos assim, um gatilho para uma reflexão filosófica interessante, importante, que é a própria questão da dignidade da vida, do valor do valor dos valores, de por que nós valorizamos determinadas coisas em detrimento de outras. Vale sempre a pena aí a gente conversar com aquelas pessoas mais velhinhas, que já têm uma noção muito mais forte de que estão próximas da finitude, o que também é uma ilusão, porque não é porque você é jovem que você está mais longe da morte, porque a morte ela pode te pegar a qualquer momento, mas a gente reflete menos do que as pessoas mais velhas. E é sempre interessante, porque ali tem muita sabedoria, tem muita valorização de coisas que eventualmente hoje nós não percebemos. Então, pensar sobre a morte, refletir sobre a morte, é uma forma de ter uma vida mais saudável, de fazer escolhas mais refletidas, de pensar de uma forma menos automática, menos mecânica, menos, digamos assim, mercadológica, no sentido de que você só tem que pensar em estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ir para a escola, voltar para casa, sem pensar que o nosso tempo é curto. Nosso tempo na Terra é curto. E que nós temos que aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. E isso não quer dizer um hedonismo, uma luxúria, se entregar aos prazeres, aos desejos. Não, mas é você ter a temperança de saber que existem coisas que nós temos que fazer que são mais importantes do que aquilo que eventualmente a sociedade diz que é o mais importante. Às vezes você conviver com aquela sua avó, com aquele seu irmão, com aquela pessoa que você sempre, nunca tem tempo, não tem tempo, às vezes vale muito mais a pena do que você estar investindo em algo que você acha que vai te render muito e que no final pode te render só uma vida solitária e uma morte também solitária. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um tema muito alegre, muito divertido, mas nós estamos aqui para refletir e pensar um pouco sobre essas questões. Vale muito a pena ler esse livro de Saramago, é muito bom. Se inscrevam no canal, curtam, deem sugestões, enfim, façam comentários. E nós estamos aí para ouvir, pensar, refletir, mudar e transformar. Valeu, galera. Grande abraço.